Meu nome é João Steiner, eu sou astrônomo, professor da Universidade de São Paulo. A minha decisão de me tornar cientista não ocorreu de uma hora para outra. Quando eu era criança, eu era muito curioso, né? Eu vivia perguntando as coisas para os meus pais, que eram agricultores e não tinham uma formação para me dar respostas com, digamos assim, qualidade científica, né? Mas eu me lembro muito bem atazanando a minha mãe durante trabalho na lavoura, perguntando onde era o fim do universo. Eu tinha muita curiosidade para saber onde que o universo acabava, né? Bom, mais tarde eu adquiri outras curiosidades. Por exemplo, eu queria muito saber como é que funcionava um rádio. Na época se usava a rádio, a válvula, e depois se inventou o rádio a transistor, né? E a minha curiosidade foi tão grande que eu montei um rádio a válvula que funcionou por mais de 10 anos, e depois montei um rádio a transistor que também funcionou por mais de 10 anos. E eu tinha na época 16 anos, né? Alguns anos depois eu construí um telescópio relativamente poderoso, com o que eu podia observar, enfim, a Lua, planetas, estrelas, assim por diante, né? Mas isso não foi isso que me levou a ser astrônomo, né? Eu queria entrar no mundo das leis da física, saber quais eram as coisas fundamentais da natureza, né? Então eu tinha uma grande curiosidade sobre o espaço, sobre o tempo. E isso me levou, inclusive, já na adolescência, a estudar a teoria da relatividade, que é uma coisa meio maluca para um adolescente, né? Acabei entrando na física, porque era isso que eu queria fazer. E nos primeiros anos da física, eu não tinha ainda uma decisão sobre qual especialidade seguir dentro da física. Eu tinha múltiplos interesses, eu gostava de muitas coisas, né? E no final das contas, eu me lembro bem, que eu resolvi finalmente fazer astrofísica, porque eu achava que o maior laboratório do mundo era o universo. Essa foi a minha decisão, né? E eu queria estudar o maior laboratório do mundo. E de uma certa maneira, apesar disso ter acontecido nos primeiros anos de 1970, quando essa visão não era uma visão bem estabelecida, hoje em dia nós sabemos que o universo é um laboratório de fronteira, onde se estuda muitas questões fundamentais da ciência, são estudados nesse laboratório, e de uma certa maneira eu penso que acertei na minha decisão. De qualquer forma, eu sempre fui um entusiasta da natureza, da ciência, em especial da astrofísica, que é a área a qual me dedico há mais de 40 anos. Quem trabalha com astrofísica estuda os objetos cósmicos, né? As estrelas, os planetas, as nebulosas, as galáxias, e também o universo como um todo, né, que é um ramo chamado de cosmologia, que procura entender e descrever e interpretar as observações desses objetos com base em leis da física. E muitas vezes, talvez nem tão frequentes, mas com uma frequência crescente, procura até mesmo avançar o conhecimento das leis da física com base nessas observações, né? Então, por exemplo, no final do século XIX, quando se começou a fazer espectroscopia de estrelas, começou-se a descrever as estrelas em termos da física atômica, né? E com isso interpretar o que acontecia nas estrelas com base nas observações espectroscópicas, né? Logo depois percebeu-se que a física atômica, então conhecida por volta de 1930, não era o suficiente
para interpretar. Então, várias descobertas da física atômica foram feitas motivadas pelas observações espectroscópicas das estrelas. Isso não foi um episódio totalmente isolado, não é? Quando o Edwin Hubble descobriu a recessão das galáxias, isto é, a expansão do universo, foi necessário elaborar modelos teóricos de estrutura do universo baseado na teoria da relatividade geral, né, que descrevessem essas observações e que, portanto, por consequência, acabaram resultando na teoria do Big Bang, que posteriormente foi confirmado observacionalmente, né? Mais recentemente, os astrônomos descobriram duas coisas que são fundamentais para a física, fundamentais para o conhecimento humano. É a matéria escura e a energia escura, né? Descobrimos que tudo o que nós conhecemos, ou tudo o que nós conhecíamos anteriormente, galáxias, estrelas, planetas, nebulosas, que são feitas de matéria comum, que nós chamamos de matéria bariônica, que é feita de bárions, prótons, nêutrons e assim por diante, esta matéria compõe apenas 4,6% do universo, né? Então, descobrimos que 95,4% do universo é desconhecido, ainda hoje, desconhecido, né? Então, o que faz o astrofísico? Ele também avança a fronteira do conhecimento de coisas fundamentais, por exemplo, da física, né? Descobrindo que quase 95% do universo é desconhecido, apesar de sabermos que é composto de duas coisas: matéria escura, que tem gravidade, energia escura, que promove a expansão acelerada do universo.